Conhecimento profundo, ciências, arte, poder e amor foram inspirações de todos os povos ao redor do mundo. Antes da escravização, África foi grande berço de tudo. Oh, mãe África, oh, terra ancestral. Oh, mãe África, oh, terra ancestral. As riquezas da terra não se resumiam a pedras metais. Era tudo sagrado, não tinha cobiças materiais. O povo, as danças, os cantos, toda essa cultura se expandiu. Atravessou o Atlântico e construiu essa terra Brasil. Oh, mãe África, oh, terra ancestral. Oh, mãe África, oh, terra ancestral. Apesar dos massacres, da toda tristeza na nossa história, devemos lembrar de Mãe África gloriosa. Nossa história começa muito antes da invasão. É só buscar na memória a raiz da nossa nação. Oh, Mãe África, oh, terra ancestral. 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 Civilizações grandiosas da África negra revolucionou. Conhecimento profundo, ciências, arte, poder e amor foram inspirações de todos os povos ao redor do mundo. Antes da escravização, África foi grande berço de tudo. Oh, Mãe África, oh, terra ancestral. Oh, Mãe África, oh, terra ancestral. As riquezas da terra não se resumiam a pedras metais. Era tudo sagrado, não tinha cobiças materiais. O povo, as danças, os cantos, toda essa cultura se expandiu. Atravessou o Atlântico e construiu essa terra Brasil. Oh, Mãe África, oh, terra ancestral. Oh, Mãe África, oh, terra ancestral. Apesar dos massacres, da toda tristeza na nossa história, devemos lembrar de Mãe África gloriosa. Nossa história começa muito antes da invasão. É só buscar na memória a raiz da nossa nação. Oh, Mãe África, oh, terra ancestral. 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 Civilizações grandiosas da África negra revolucionou. Conhecimento profundo, ciências, arte, poder e amor foram inspirações de todos os povos ao redor do mundo. Antes da escravização, África foi grande berço de tudo. Oh, Mãe África, oh, terra ancestral. Oh, Mãe África, oh, terra ancestral.
As riquezas da terra não se resumiam a pedras metais. Era tudo sagrado, não tinha cobiças materiais. O povo, as danças, os cantos, toda essa cultura se expandiu. Atravessou o Atlântico e construiu essa terra Brasil. Oh, mãe África, oh, terra ancestral. Oh, mãe África, oh, terra ancestral. Apesar dos massacres, da dor, da tristeza na nossa história, devemos lembrar de Mãe África gloriosa. Nossa história começa muito antes da invasão. É só buscar na memória a raiz da nossa nação. Oh, Mãe África, oh, terra ancestral. 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 Civilizações grandiosas da África negra revolucionou. Conhecimento profundo, ciências, arte, poder e amor foram inspirações de todos os povos ao redor do mundo. Antes da escravização, África foi grande berço de tudo. Oh, Mãe África, oh, terra ancestral. Oh, Mãe África, oh, terra ancestral. As riquezas da terra não se resumiam a pedras metais. Era tudo sagrado, não tinha cobiças materiais. O povo, as danças, os cantos, toda essa cultura se expandiu. Atravessou o Atlântico e construiu essa terra Brasil. Oh, Mãe África, oh, terra ancestral. Oh, Mãe África, oh, terra ancestral. Apesar dos massacres, da dor, da tristeza na nossa história, devemos lembrar de Mãe África gloriosa. Nossa história começa muito antes da invasão. É só buscar na memória a raiz da nossa nação. Oh, Mãe África, oh, terra ancestral. 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 Civilizações grandiosas da África negra revolucionou. Conhecimento profundo, ciências, arte, poder e amor foram inspirações de todos os povos ao redor do mundo. Antes da escravização, África foi grande berço de tudo. Oh, Mãe África, oh, terra ancestral. Oh, Mãe África, oh, terra ancestral. As riquezas da terra não se resumiam a pedras metais. Era tudo sagrado, não tinha cobiças materiais. O povo, as danças, os cantos, toda essa cultura se expandiu. Atravessou o Atlântico e construiu essa terra Brasil. Oh, Mãe África, oh, terra ancestral. Oh, Mãe África, oh, terra ancestral. Apesar dos massacres, da dor, da tristeza na nossa história, devemos lembrar de Mãe África gloriosa. Nossa história começa muito antes da invasão. É só buscar na memória a raiz da nossa nação. Oh, Mãe África, oh, terra ancestral. 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 Oh, Mãe África, oh, terra
ancestral. Oh, mãe África, oh, terra ancestral. Boa noite, bem-vindos e bem-vindas a mais um Empretecendo as Ideias, né? Mais um projeto do Batuca Afro. E aí, para abrilhantar essa noite, a gente tem um convidado mais que especial, José Luiz, querido, que eu tenho o prazer hoje de estar aqui batendo esse papo. Tá aí a postos, né, Zé? Pronto. Massa. E aí, hoje a gente vai estar trocando uma ideia, tendo um papo sobre o nosso legado, a luta do povo preto contra o massacre racial. E o Zé aí é um cara que está nativa, continua nativa, e bem-vindo. É um prazer ter você aqui essa noite para poder falar sobre as nossas questões. E eu vou te deixar livre para você explanar tudo, todas as ideias que você tem aí, tá bom? Bem-vindo, Zé. Falou, obrigado. Pronto, está largado já. Opa, O, o Luiz é com Z. Pode falar, já tá ao vivo já. Ah, legal. O Luiz é com Z. É com C depois. Depois. Então, legal. Boa noite. Desculpem alguma falha que eu der no uso da tecnologia aí, mas assim, eu acho que o que é legal é o que a gente pode trazer, trocar e oferecer, né, ao nosso povo. Então, eu agradeço ao Batuca Afro por esse convite e por esse trabalho em estar criando alguma coisa, estar criando instrumentos, ferramentas para, né, nosso povo e nossas futuras gerações. Aceitei e atendi o convite com toda a satisfação possível aí. E assim, nós pensamos, para uma forma de colaborar para essa ideia, em focar 3 lideranças nossas e a partir daí, né, a gente fazer frente ao que é colocado no folder mesmo, como esse massacre, né, racial que o povo preto sofre e o nosso enfrentamento diante disso. Então, o que eu quero lembrar, afirmar legal, é que, embora tenhamos a salientar 3 grandes lideranças, mas o nosso povo, as irmãs no seu cotidiano, os irmãos, o homem preto, a mulher preta, né, no seu cotidiano, são os grandes líderes, né? Um pai, né, que sai pela manhã para ganhar o sustento para o seu filho, uma mãe que vai para a luta para criar aí os seus filhos, a união que se dá entre as pessoas para que nós continuemos essa trajetória que a gente vem aí há muitos anos. Cada um desse tem um valor imenso, porque quando nós citamos as grandes lideranças, muitas vezes a gente coloca como algo distante do everyday people, né? Da pessoa comum, como diria o poeta americano. E isso é importante ser salientado, que cada um, né? Quem está agora ali no trem lotado, quem vem aí numa lotação, né, nesse início de noite, somos nós lutando por nossa continuidade, por
nossa vida e, por consequência, né, a gente está desenhando um mundo melhor com essas ações. Eu vou estar começando pelo José Correia Leite. A minha abordagem vai ser sobre José Correia Leite, Lélia Gonzalez e Abdias Nascimento. Massa. E Correia Leite é um irmão nosso nascido no início do século passado, exatamente no ano de 1900. E o meu olhar, e atenção e carinho e aprendizado que eu tive com ele é que, imaginemos, nascido há 12 anos após a chamada abolição. Então, ali, tudo que nós podemos intuir, né, e pensar o que é uma situação dessa na cidade de São Paulo, né? Eu nasci aqui na cidade de São Paulo, inclusive com condições climáticas muito mais adversas, o que é real, né? Esse ano nós tivemos algumas noites de tremendo frio e a gente sabe o terrível que é isso, né? E esse garoto, esse ser, ele nasce a cidade era o centro da cidade, né? No começo do século não havia essa grande São Paulo, essa periferia, e ele começa a traçar sua trajetória e em um determinado momento ele cria um jornal. É considerado o pai da imprensa negra até, e ele cria um jornal, Clarim, depois Clarim da Alvorada, em situações tremendamente adversas, e cria esse órgão, né, de informação para nosso povo, onde há alguns registros, né, desse trabalho, onde a forma tipográfica que se usava necessitava uma dedicação enorme, absoluta. Eram colocados ali um trabalho manual e ele parte por esse caminho, né? E José Correia Leite, eu trouxe algumas literaturas aqui para estar ilustrando ao longo desse nosso bate-papo. Desculpa lá na frente, não devo ter dado boa noite, ou se eu dei, vamos lá. Um deles seria esse livro. Nós temos aqui, em um determinado momento, dois irmãos nossos, Curte e Maria das Dores Fernandes, organizaram com um grupo grande, em torno de 30 ou mais ativistas, para fazer uma votação, elencar os livros que seriam mais significativos para a formação de uma consciência negra do Brasil. E o livro que foca a vida de José Correia Leite foi o livro mais votado, foi o livro que ficou em primeiro lugar, né? Nós temos aqui uma reedição, acredito que tenha dado para ver, né? E esse livro é fruto de uma série de entrevistas, né, do autor, nosso irmão Luiz Silva Curti, e que nessas entrevistas a gente vai vendo uma reconstituição de todo o século XX, né? Com
detalhes ali de como era essa cidade, como era visto o nosso povo, as conquistas e dificuldades de nosso povo, a ponto de, na minha visão, no final dessa leitura, você ter quase que de forma material constituído a imagem deste homem, né? Uma pessoa simples, porém de uma rigidez, de uma determinação absurda. E para além dos jornais, né, que ele trabalhou, criou, ele também organizou uma série de clubes, de associações, aonde havia preocupação de ensinar seus camaradas, né? Como diz aí a música nos dias de hoje, havia curso de alfabetização, então as irmãs que muitas trabalhavam, né, ali já de doméstica, em casa de família, foi usado como instrumento para serem alfabetizadas, os momentos de convivência social também era altamente valorizado e nós sabemos o quanto isso, né, é importante. E vivendo com uma história vívida, né, de participação, ele fez frente inicial, ele fez parte inicialmente também da Frente Negra Brasileira, né? Um órgão assim fundamental nessa primeira metade do século XX e logo após, né, a chamada abolição, e ele caminhou, né, com trabalhos até o momento onde, por divergências ideológicas, particularmente no momento onde o período de Getúlio, na década de 30, a, a opção, digamos assim, da Frente Negra para participar da Revolução Constitucionalista que deu origem à Legião Negra, né? Ele há uma dissidência, ele continua com o seu trabalho. Enfim, ele continua e tem um momento onde ele, por necessidade, e uma necessidade que muitas vezes nós esquecemos ou não valorizamos, que é o quão difícil é nós nos mantermos, né? Porque o militante, a causa, a luta, absorve de tal forma a gente que qualquer displicência é cobrado um preço extremamente alto. E é algo que, olhando para o José Correia Leite, nós podemos rever essa questão para saber o quanto isso é importante. Há um momento onde ele tem que ter um afastamento para trabalhar fora, para se constituir com uma base mesmo e retomar e dar continuidade a esse trabalho que ele não abandonou nunca. E esse é outro dado maravilhoso que pode ser realçado em José Correia Leite, que é a consequência dele, a determinação. Felizmente, eu tive o privilégio de conhecer em vida esses líderes que eu estou abordando hoje, né?
E Correia Leite ele faleceu em 91, né? Talvez final de 80, mas no início do 90, do ano de 90, né? Ele teve uma exposição de aquarela que ele pintava como terapia na Antônio de Godoy, onde funcionava, onde era a sede do Conselho da Comunidade Negra. Eu tive a oportunidade de visitar essa exposição e ter uma breve troca, uma conversa, enfim, desfrutar desse momento valiosíssimo, né, com a presença do nosso mestre. Aquela fragilidade, era de uma fragilidade, de uma força imensa, enorme, absurda. Sou muito gratificado de ter, né, sentido essa energia. Então, aí tem um primeiro traço, né, desse nosso irmão maravilhoso, José Correia Leite, que, dentro da União dos Coletivos Pan-Africanistas, em uma das atividades, que é o Filhos da África, era até então tocada pelo nosso finado irmão Alarum, ele foi feita uma homenagem à memória de José Correia Leite, né? Um outro irmão nosso, José Roberto, que vive entre nós, alguém também bastante dedicado à nossa causa, fez uma ponte para que nós tivéssemos acesso à filha dele, que infelizmente não pôde estar presente ali no dia. Nesse momento onde ele procura se estabilizar para o futuro, é quando ele adquire uma casa no Ipiranga, né? Ele sai da chamada região central, Bela Vista, São João, que tudo isso ele vive intensamente. A filha dele ocupa, né, no momento ocupava a casa deles ali no Ipiranga, e um irmão nosso de Tatuí, o Kenny, um artista plástico maravilhoso, preparou uma arte, né, evocando toda essa história de José Correia Leite. De largada, acho que para início, acho que vai começar a ter um bate-papo, né? Mas são esses elementos que constituem esse modelo, eu acho, que nós temos, né? Esse ícone, né? Que nós temos e que, a mim, inspira muito, inspira bastante, inspira demais, e tenho certeza que há tantos outros, com tranquilidade. Sempre será lembrado, né? José Correia Leite. Também escreveu apresentações para os Cadernos Negros, quer dizer, a ponte tão importante entre gerações, ele fez e deixou aí para essa continuidade. Seria isso que eu diria aí. Agora vamos ver qual encaminhamento a gente pode dar nesse primeiro momento. Ô Zé, tem um comentário aqui do Fernandes Soares. Zé Luiz, o Barbo. Legal. Obrigado, e assim, estamos juntos aí. Para mim, o Correia Leite é muito, muito novo ainda. Eu acho que eu ouvi falar dele através do saudoso, né, do nosso irmão, Alarum, e você. Então, é algo muito que ainda é muito recente, assim, né, o meu contato, a minha relação com ele. E aí eu queria saber, assim, de você,
Você que acompanhou o processo, né, que você teve a oportunidade de conhecê-lo em vida, e aí a gente tem essa experiência, a gente conhece uma organização que carrega um pouco do legado do Correia Leite, mas eu queria que se você me falasse se você enxerga esse legado em outros moldes, assim, né? Em outros espaços, dentro do nosso, fazendo o nosso recorte, né? Dentro dos espaços negros, né? Tem essa questão do jornal, que eu também queria saber se de repente, né, o Marcos Garvey tinha essa questão do jornal, e aí o Correia Leite, essa questão do jornal. Eu gostaria muito que você me explanasse um pouco mais sobre isso, porque para mim é muito recente também o Correia Leite. Certo. Então, eu acho que é exatamente isso que nós temos, que nós ganhamos, que ele construiu e nos ofereceu. Acho que sim, não tantas pessoas assim têm essa informação, esse conhecimento. Inclusive, hoje, buscando alguns outros eventuais dados, né? Na internet eu vi que fica aquém, né, da grandiosidade do senhor, né, José Correia Leite. Eu acho que esse trabalho nós temos feito, né? Eu acho que a cada dia, como ele diz, esse livro dele é fundamental, né? Tem que ser, não é à toa que ficou em primeiro aí entre as pessoas preocupadas com essa questão, porque realmente merece. Está na segunda edição, tem que ser reeditado muito, muito, porque é fundamental. E nós vemos que há uma comunicação com de forma global, embora esse termo talvez nem existisse aí nesse começo de século, tal, mas há as antenas estão em sincronia ali, porque o Marcos Garvey chega aqui e ele cita, né? Ele cita, tem um momento onde ele informa que com o impacto de Garvey mudou muita coisa. Então, falaram, não, quando vierem para uma criança negra e falar que Napoleão foi o primeiro, o general maior na história, não, tem que ser citado que Aníbal é o maior general. Então, esse orgulho que Garvey, com tanta força e grandeza, bateu através da Unia, da Black Star e tal, ele chegava de forma positiva aqui, e o Zé Correia Leite era um que ecoava, né, esses valores, essa questão, um olhar para o que se, de forma tímida, vamos dizer, se dava na África, né? A grandeza da Etiópia nunca ter sido dominada e a questão dos italianos quando tentam, né, tomar a Etiópia e, de certa forma, os reflexos disso aqui naquele início, com uma grande colônia. Então, o orgulho da Abissínia, né, como a Etiópia também chamada, tudo isso aparece e Correia Leite é o grande guardião ético e moral, né, desses valores para os seus próximos, né, para a nossa população. E alça também, em alguns momentos, voo nacional para além do estado de São Paulo, com sua comunicação com
Grande Otelo como artista no Rio de Janeiro, nesse momento onde o Rio de Janeiro é o grande a retumbar, né? As questões aí nacional, enfim, eu acho que essa live aí, por iniciativa, né, do Batuca Afro e tal, é um momento que dá a possibilidade dessa figura que fatalmente vai crescer a cada momento e cada vez mais, né, nos passe a sua impecável posição na luta pelo povo preto. Nossa. A gente tem mais um comentário aqui, viu? Que Legal, foi legal. da Denise Moraes. Ela fala: Zé, meu amor, meu exemplo de resistência, que saudades. Legal, A vamos Denise. matar as saudades aí, né? Logo passa, tudo isso passa. Olha, tem aqui, ó. Minha formação e compreensão de mulher preta foi lapidada por ele. Muito amor e máximo respeito. Legal, muito Legal, legal. obrigado. Quer Manifestação fazer de por carinho. merecer e tal. A gente vai começar aqui, né? Porque para mim também você é um exemplo. Eu tenho muito, muito. Acho que eu sou uma privilegiada de poder conviver com você, de aprender com você. Eu sou muito feliz por isso, por essa nossa irmandade, assim. E Legal, legal. você Não sou santo, não, mas a gente corre pelo certo. então, eu fico pensando, né, com essa questão de legado, da gente pensar em colocar uma pessoa, um irmão ou uma irmã como heroína, como herói. E aí, dentro da complexidade desses, de repente, esses irmãos ainda estarem vivos, né? E aí, quando a gente está vivo, fica muito delicado levantar essa questão, porque o estar vivo significa que a gente está suscetível ao erro, né? A cometer falhas. E aí, quando a gente. O imaginário da gente é esse imaginário do herói, sem pensar nos erros, e sempre lembrando somente dos acertos, assim, né? E aí a gente fica sempre nessa preocupação, né? Esse herói, legado, que responsabilidade, como que eu posso falar? Eu gostaria muito de falar de um irmão, de uma irmã que está aqui entre a gente ainda, né? Porque tem o hábito, a gente costuma homenagear esses irmãos, essas irmãs, pós-morte, depois que morre. Mas aí também fica essa questão, né? Como homenagear esses irmãos que ainda estão vivos, e aí, de repente, né, a gente não sabe o proceder depois, como que vai ser essa problemática. Se bem que eu acho importante, eu vendo, por exemplo, não por mim, acho que a gente tem que fazer um exercício de diminuição de ego sempre, porque as pessoas são humanas, né? Têm necessidades, enfim, tal. Mas eu vendo, olhando para trás, eu acredito que seja muito importante. Eu gostaria, por exemplo, eu ter o contato com o Correia Leite, eu ter me debruçado muito mais a ele da importância que ele teve, estava tendo ainda, que a existência dele era capaz de fazer para nós. Então, sim, nós somos passíveis de erro, todos nós somos, mas eu acredito que é muito importante a pessoa ser passado à pessoa o bem que ela fez e faz naquele momento em vida para o seu povo. É fundamental. É Nelson Cavaquinho, né? Me dê as flores em vida, o carinho, a mão amiga. Depois que eu me tornar saudade, não preciso de flores, ou melhor, né? Não preciso de lamentações, quero flores e nada mais, né?
Então, acho que é bem isso, né? Me dê as flores de vida, o carinho, a mão amiga, porque, volto a dizer, o herói é uma pessoa igual a todos nós, né? É carne e osso, literalmente. É carne e osso, é carne e osso. Suscetíveis a erros, né? Suscetíveis a erros. Legal. Bom, se você quiser já Tá. partir para a próxima. Oi. Decorremos quanto tempo? Não sei se isso. É, Ah, 30 sim. minutos. Ah, Dá tempo. um Eu não pouquinho estou mais. interrompendo muito, Zé Luiz, para que você fique à vontade para não tirar, não cortar sua linha de raciocínio, porque a gente quer te Legal, ouvir. legal. Foi, deu para mim seguir mais ou menos por onde eu tinha traçado. Então, agora vamos à nossa grande irmã Lélia Gonzalez. Né? A Lélia Gonzalez, que não porque eu seja tão velho, mas que eu também tive a honra de conhecê-la, né, em vida. E um momento onde nós tivemos bastante próximos foi no primeiro congresso do Movimento Negro Unificado contra a Discriminação Racial, na cidade de Duque de Caxias, no Rio de Janeiro, no ano de 79, salvo não me engano, mas sim, na década de 70, final da década de 70, 79, e aonde ela era uma das representantes, né, nesse congresso passou a ser o MNU conhecido, né, Movimento Negro Unificado, pela luta ir muito além do que somente a ser contra a discriminação racial e sem saber exatamente quem era Lélia Gonzalez, mas por si só uma figura monumental, né, durante as assembleias e o andamento do Congresso. A presença dela e a figura dela já emanando aí toda essa energia, né? Foi um congresso, foi um momento, mais do que um congresso, né? Um momento onde eram retomadas as discussões dentro de, de uma chamada abertura após um período duro de ditadura militar, né? Então, isso em 79, quando na verdade acabou em 85, né? Se exercitava vários questionamentos, né? Vários questionamentos. Ainda estava ali o mito da democracia racial de pé ainda, né? Hoje é até motivo de piada falar que o Brasil é uma democracia racial. Porém, naquele momento ainda existia isso daí e alimentado por um regime militar, né? Como hoje pesquisadores podem comprovar aí no acompanhamento, né, de militantes pelas forças de segurança, né? Era esse momento que nós íamos vivendo. Isso em 79, nós perdemos a nossa grande irmã em 94. O que acontece? Ela somente cresceu, né? Porque após isso nós chegamos a uma pensadora, uma antropóloga que combinou, e aqui mais uma parte, foi recentemente lançado
talvez o mais completo trabalho sobre as suas participações, ensaios, artigos, publicações, tudo mais. Ela chega a esse trabalho dela como antropóloga, né? Cruzando raça e classe, gênero e etnia, pensando, vem nesse período todo, ela vem crescendo e pensando de forma fantástica, o que não havia. Eu tive a honra, né, de fazer um modesto prefácio para essa obra, e no momento em que eu parei para pensar sobre o que eu iria discorrer ali, você vê a contribuição para além do povo preto do trabalho desta irmã, né? Para mim é bastante significativo ter constatado que ela é autora desse algoritmo que nós trabalhamos hoje, onde há interseccionalidade de temas, né? Orientação sexual, raça, classe, gênero e essa série de coisas. Foi essa inquietação dela quem trouxe isso tudo. E nós devemos ter consciência de que é uma mulher, né? E a sociedade reserva um lugar para a mulher que não é este, né? E para uma mulher negra, isso é mais desafiador ainda. E é isso que ela supera, né? Uma menina que vem de Belo Horizonte para o Rio de Janeiro, né? Sem a presença do pai já, que havia perdido, com sua família, um irmão que consegue atingir um expoente como jogador de futebol no Flamengo, né? E o amor dela aos estudos, de forma incansável, faz essa caminhada, ganha fôlego internacional com outras lideranças, e tudo isso sempre buscando ser uma forma de retornar a seu povo. Nós tivemos fazendo o lançamento desse livro no Rio de Janeiro, e tivemos, você, inclusive, a Tuana, a nossa Tuana, que está aqui do lado, estivemos presentes, tivemos com o filho dela e pessoas que, no estado onde ela morou e mais atuou, tal, dando depoimentos, né, de o tanto de contribuição dela na organização das mulheres negras, que, volto a dizer, se nós aguçarmos nossa sensibilidade, a gente sabe o quanto é difícil e pode ser cruel, e é cruel, para uma mulher negra romper com o status quo que é reservado a ela, né? E ela, consciente disso, fazia um trabalho, né, com a tal generosidade, com uma generosidade tal, de pegar na mão de cada uma dessas irmãs para trazer elas a esse patamar de uma existência plena que todo ser humano aí merece. E o seu exercício intelectual, né, que deu origem à americanidade, que era pensar a América, a diáspora com a África, né,
a sua percepção e até ironia com os meios acadêmicos a querer reservar um lugar para o preto dentro desse universo, e a sensibilidade, a percepção fina dela em trabalhar isto sem perder suas características, que, para além de uma combinação verbal, perceber um português que seria o se comunicar para muito além do âmbito engessado gramatical, né? Que muitas vezes é usado como baliza para delimitar territórios e intervenções mais verdadeiras do que possa ser feito no português tão maltratado, né? Desde o Lácio, com indígenas, negros, hordas de imigrantes europeus, e Lélia Gonzalez, né? O seu primeiro trabalho ali, O Lugar de Negro, hoje também bastante difícil, esgotado, né? E todo o material dela que está aí para ser explorado, que hoje só se vê, né, o referendado pelos caminhos que ela apontou, né? Sendo citada aí recentemente por Angela Davis, né? Sendo capa hoje de revista Acult, sendo Dodley do Google, né? É uma potência, né, tão grande que, após esses anos todos, ainda pulsa e só tem mais a apontar. Então, esse trabalho, né, aqui da gente é jogar luzes, né, realçar essas pessoas para que se saia atrás, né, se aprenda com elas e não repita os caminhos já trilhados, que avancemos, que não cometamos erros já feitos, cometamos, como um lugar até comum dizer, mas importante que se diga, erros novos, que uma irmã que já acertou e teve dificuldades por nós, né? É essa a Lélia Gonzalez que é lembrada aqui hoje, né? E que as irmãs que vêm, né? Que percebem e estão descobrindo ela, a gente sabe que tem um tesouro todo aí ainda para ser positivamente explorado. Quando eu ouvi falar de Lélia Gonzalez, foi através de uma mulher branca. E aí, imaginei na época que Lélia seria uma mulher branca, né? Por conta do Gonzalez. Até que era de um projeto que eu fazia parte, né? Eu vi mais de uma vez e fui pesquisar quem era a Lélia, né? Quando eu vi que era uma mulher negra, né? Eu fiquei, nossa, isso eu acho que eu estava com uns 17 para 18 anos de idade, assim, né? Faz um tempo atrás. E aí eu comprei aquele livrinho da Flávia, acho que é Flávia Rios, né? Que falava sobre a Lélia, assim, né? De uma forma que eu falei, nossa, porque foi uma referência, né? Uma referência. É, ela era uma mulher ativa, mas o que mais me chamou a atenção foi ver uma mulher como a Lélia, né? Era com aquele nível de inteligência, né? Então, assim, para mim foi uma referência muito grande, porque ela tinha o domínio do microfone para falar sobre as questões raciais, sobre as nossas questões, e aí era um momento que eu estava ali, sabia que era preta, mas assim, as referências que vinham eram sempre, né, distorcidas, e aí, de repente eu vejo uma mulher preta
que pega o microfone, que cria palavras, né? Que ela tem o conceito de criar as palavras. Eu falei, nossa, sabe? E aí, quando teve a edição aí dos Filhos da África, com o livro da Lélia, que eu tive um pouco mais de acesso, porque foram textos, um apanhado de texto, que a gente fica, né? Quando eu comecei a ler, eu falei, caramba, que coisa, que linda. E eu gosto de todo o livro, mas a americanidade, assim, é a parte que eu falo, caramba, que momento que ela estava vivendo, né? Porque o livro ele vai seguindo ali. Que momento que a Lélia estava vivendo ali? Ela já estava pensando num todo, ela já estava conhecendo pessoas, outros irmãos de outros territórios, né? Que já defendiam outras bandeiras, de repente ela no Brasil pensa nesse conceito de americanidade, assim, né? Então ela é uma mulher referência, assim, para mulher preta. Hoje em dia, as jovens elas conseguem ter acesso por conta da tecnologia, né? Eu acho que o acesso é mais fácil, mas um pouco assim, para mim foi difícil, né? Porque a primeira pessoa que falou foi uma pessoa branca, e aí teve todo esse processo, mas ela é uma referência assim, de luta, é uma referência de que é capaz sim da gente buscar, da gente se posicionar em outro espaço, porque eu acho que quando ela fala dessa capacidade da mulher de se posicionar, é fora da cozinha, assim, né? A gente consegue estar em outros espaços. A gente tem que buscar esses espaços, a gente tem que fazer esses espaços. E a Lélia foi, para mim, uma grande referência, assim, né? Enquanto mulher preta, ativista, que levantava pautas, né, tipo, dentro do próprio movimento que ela fazia parte, né, ela já levantava pautas problemáticas para o próprio movimento, que acredito que na época era machista e homofóbico, para de repente ela levantar essas questões, né, da sexualidade, essas questões. Eu acho que era isso que ela vivenciava, assim, né? Então, ter esse contato com ela né? Não é foi. É porque ela existe, porque tem um livro. Então ela permanece viva aí. E eu acho que cabe a nós, né, pessoas que têm contato, ofertar isso, né? Levar isso para a comunidade, para os irmãos, para as irmãs. Então, é isso, né? Tem os episódios, né, de vida pessoal, né, de cada um que cai naquilo tudo, né, do militante, do herói, na verdade, ser uma pessoa comum, a própria questão do sobrenome dela, né, o Gonzalez, onde ela cita em alguns momentos, né, e assim a sua fala referenda, né, a questão de que para além do povo preto, inclusive, ela transcende e enriquece e oferece para toda a humanidade, né? E, em particular, para a mulher, essa ampliação, né? De entendimento da luta e tudo mais, né? Uma professora consagrada, né? Enfim, é uma confirmação, sim, da sua importância, que com certeza ainda tem um rastro enorme aí para deixar. Olha, eu acho, não sei, as pessoas elas estão mandando mensagem, né? As perguntas, eu acho que tá dando a entender de que tá tudo ok. Eu vou aqui, a Maria das Neves Amorim, ela mandou uma mensagem aqui. Parabéns pela live. Estamos ligados pelas lutas cotidianas do povo preto por igualdade de direitos e mais oportunidades de desenvolvimento socioeconômico. Maria das Neves Amorim mandou essa. E aí, quem estiver assistindo a live, por favor, mandem perguntas, né? O Zé está aí esperando, eu também estou esperando. Então, bora fazer pergunta, vamos compartilhar esse momento em conjunto, né? Mas é isso, assim, né? E Legal, aquela experiência. eu acho que é esse, né, o valor, né, dessas pessoas, né, em despertar na contemporaneidade, em outras gerações, ainda inquietações,
dúvidas, vontade de querer saber, né? E respostas, né? De achados em vida dessas pessoas que ainda hoje muitas pessoas não têm. É bem aquilo de que da pessoa estar além do seu tempo, e isso sempre com muita tranquilidade, que isso pode ser usado como que uma arrogância, quando de fato é uma verdade, a pessoa é verdadeira em suas inquietações e que cada um a seu tempo encontra nessas pessoas, né, muitas vezes questões que ela está lidando nesse momento com ela. Então, eu acho que é esse valor, né, que se procura para uma contribuição a uma existência melhor. Eu, né, na leitura que eu fiz, a primeira que eu fiz, né, do primeiro livro, que aí, quando, quando chega na parte de como ela se descobriu, né, quando ela se descobriu uma mulher negra, foi um pouco assim, né, poxa, impactante. Pensar, ela vivia um tempo em que estava ali escancarado, né, sempre foi. Aí, de repente, ela fala quando ela se descobriu negra, né, que aí ela vai justificar essa questão dela permanecer com o Gonzales, né, que é essa questão de gratidão pelo companheiro dela, por ter enfrentado a família, para ficar com a mulher preta e tal, assim, né. Foi um pouco impactante na época que eu fiz a leitura, é, porque não é longe, né? Até hoje, nos dias atuais, essa relação ela ainda existe, ela é permanente dentro da comunidade, assim, dentro da nossa comunidade. Mas quando eu li foi um susto. Eu, caramba, ela é uma mulher preta, tá agradecendo? Vai dizer que ela nunca sofreu racismo lá na relação? Eu ficava pensando assim, entendeu? Em algum momento, porque na minha cabeça, em algum momento, o branco ele sempre vai se manifestar, vai manifestar o racismo dele, né? E aí eu fiquei com isso. E o processo, todo o processo, assim, né? Que é o processo de não usar mais a peruca, de não alisar mais o cabelo. É uma realidade muito nossa, muito, muito da mulher, assim, né? Então, não tem como você acompanhar, ler Lélia Gonzalez e você, enquanto mulher preta, não se vê naquele momento, né? Tipo, tá lá de peruca, daqui a pouco o cabelo alisado, aí, bum, se descobre preta, corta o cabelo, né? Muda, né? E é uma coisa assim que é de fora para no caso dela foi de dentro para fora, óbvio, né? Existe essa explosão que é nossa, que é o que acontece muitas vezes com as mulheres, né? E aí quando ela fala que dessa questão do racismo que sofreu através da família do esposo, né? Que o esposo enfrentou a família para ficar com ela, é um choque, assim, né? Essa questão da dívida, né? De tipo, vou continuar com o nome porque é uma forma de homenageá-lo. Então, é aquilo, eu vejo, né, essa viagem pessoal, né, que cada um tem, né, que não tem fórmula pronta, né. Realmente, a gente vai se moldando com o acréscimo de informação, cultura, deduções que a gente tenha ou faça, mas existe permanentemente a cada pessoa uma viagem solitária dela, né? E, por exemplo, e no caso da Lélia, acaba sendo algo que impacta em muitas mulheres negras, impacta na nossa comunidade, nas pessoas, né? Sobre essa questão dessa descoberta e dessas transformações aí dela, eu via e também aí pelos escritos dela, daí se confirma que ela usava o próprio corpo, a sua como estandarte para a sua negritude, né? A sua aparência, o seu
gestual, os seus acessórios, né? Era permanentemente era o negro, era o movimento negro e a negra em movimento, né? Sem o X, né? O negro. Então, acho que é esse trabalho visceral, quando se fala de um trabalho visceral, passa por aí mesmo, que é o interior, que é toda essa luta que se dá. A gente tem uma imagem, mas essa imagem é resultado, né, de uma série de conflitos que temos que superar, né? A gente tem duas perguntas. A primeira é do Fernandes Soares. Referente à nossa atuação frente ao combate do racismo institucional, como podemos ser radicais cuidando do nosso povo e passar a visão para os irmãos pretos que estão no mesmo espaço de trabalho? Como atuar com cautela e, mesmo assim, ser radical? Robert Quilombo Quebrada. Oi, Robert. Eu acho que nós não temos que ter a menor preocupação em sermos lidos como radical, não. Acho que essa é a última preocupação que nós devemos ter, porque a nossa radicalidade não atinge o nível de cruzar o Atlântico para deslocamento de um povo e submetê-lo ao que a história ainda não revelou de todo. Então, eu acho que nós temos uma missão para a elevação, como os termos que José Correia Leite usava, do nosso povo, que ela não deve ser submetida a pareceres de quem é alheio a isso. Então, acho que esse é um princípio básico, né, que a gente deve ter. E a forma que eu vejo de nós avançarmos nessa questão é uma solidariedade extrema, aí sim, radical, entre nosso povo, né? O nós por nós, o mexeu com um da nossa comunidade ter mexido com toda a nossa comunidade. Quando nós vemos hoje um jovem atleta de um clube que é afastado por denunciar levemente, suavemente um ato de racismo, os atletas de qualquer área, em qualquer outro campo, deveriam imediatamente mostrar, mais do que mostrar, materializar um apoio irrestrito às pessoas. Eu acho que o que nós temos a nosso favor somos nós. Existem duas situações. Existem quem pratica o racismo, a injustiça ou a ofensa, tal, e existimos nós. A essa altura, não é admissível se surpreender com violência para com a gente. O que nós temos é que nós criarmos um bloco de solidariedade, e para isso também precisa coragem, né, de nós fecharmos a questão de que estamos sendo atacados e temos que, em grupo, nos defender, né? Um clássico que eu tenho como exemplo e que até hoje não se mostrou ineficiente é a máxima de que o que protege uma árvore é a floresta. O que protege uma pessoa negra é a comunidade negra. Não
temos o que tergiversar. Né? Nós estamos em território inimigo, estão aí as manchetes que confirmam, e nós temos que nos defender. E a primeira forma é uma união entre nós. Né? E o que tivermos que resolver tem que ser resolvido entre nós. Se nesse momento afundar o piso aqui da casa, de uma casa, quem vai ter que consertar é quem mora na casa. Ninguém vai sair aí esquina abaixo pedindo para alguém vir fazer. Nós temos uma missão a cumprir que só quem pode cumprir ela somos nós. O massacre ele vem de todas as formas, né? Esse massacre contra a comunidade negra, não só fisicamente, mas psicologicamente. Ô Zé, tem outra pergunta aqui. Zé, ao trazer essas referências e toda a contribuição desses homens e mulheres, inclusive sua contribuição para o nosso povo, como você observa a militância feita hoje? Olha, é inevitável que vejamos que ela poderia ser bem mais vigorosa diante do esforço que já aconteceu e diante dos escalabros que a gente vive. Então, sim, bate alguma revela, enfim, nos deixa um pouco confuso não perceber uma resposta à altura de tudo o que vem sendo colocado aí. O que acontece, que também se confirma esses anos todos, é que a militância negra, a luta, o ativismo, é um exercício de solidão. Qualquer militante sabe disso, que em vários momentos, ele se vê muito sozinho diante de colocações, dentro da sua própria casa. Quem está aqui vendo e ouvindo sabe o que está sendo dito, né? A quantidade de pessoas que são alienadas em relação a essa questão, por N motivos, porque acham muito cruel ter que enfrentar essa realidade, porque tem uma outra leitura, até o momento aonde a violência, que não pede licença, bate à sua porta da pior forma, né? É chato citar exemplos imediatos, porém, o que nós vimos acontecer com o jogador Neymar outro dia? Sendo que outro dia ele sequer se afirmava como negro. Enfim, a gente sabe que estamos ainda muito aquém de um movimento que deu uma resposta que é necessária ser dada para esse país. Em termos de representação, qual é a nossa representação como os chamados 54% do IBGE, né? Isso não pode ser feito concessão. Quando você coloca dessa forma, é quando se chamam de radical, quando, na verdade, nós colocamos o óbvio. Então, isso deve ser perseguido de todas as formas para que apareça. E não é questão de que está mais ansioso ou mais aflito. Não é isso. É que as separações têm que ser feitas. E se chegou o tempo aonde se enxerga essas separações,
acabou-se o tempo de que elas permaneçam. Verdade. Infelizmente, o movimento fragmentado busca os seus interesses individuais, né? Individuais. Tem outra aqui, que é do Fernando Soares. Irmão, em uma reunião no Quilombo Quebrada, tanto você como o irmão Alaru discutiram e nos ensinaram sobre o perigo de cristalizar o nosso povo, onde refletiram sobre a ideia de não existir uma fórmula mágica ou uma forma de regra para todos, além do amor próprio, e depois disso, os mecanismos de defesa e combate iriam se modelando de acordo com as relações quando pude discorrer sobre essa fita. Acho que não é uma pergunta, né? É mais uma fala, assim, uma contribuição dele sobre algo que ele vivenciou lá no Quilombo Quebrada com você e com o irmão Alaru, né? Sobre essa questão da cristalização da luta e tal. Então, Quilombo Quebrada, salve. Eu tenho esses locais, como o Quilombo Quebrada, o Jaga, no Anita Garibaldi, algum irmão lá dentro de Heliópolis, algum irmão lá dentro de Paraisópolis, do lado de casa, aqui do lado onde eu estou conhecendo hoje, como algo extremamente valioso, porque é um início, é uma semente. É a partir daí que as coisas se dão. Nesse momento em que nós somos observados, né, pelo Quilombo Quebrada, a trazer hoje, tenho certeza, há mais de um ano, né, trazer essa reflexão é um conforto para a gente saber que não estamos pregando no deserto. Eu acho que é isso, é a disseminação dessa ideia, né? Esses locais não era para ter um quilombo quebrado, né? Era para filho chorar e o pai não ver. Esses locais é feito para isso, para ficar lá sufocado. E essas pessoas se revelam de uma forma espantosamente brilhante e absurda. E isso que dá alento e garantia saber que é possível fazer essa virada, né? Uma virada que a gente, a duras penas, vem confirmando, né? Vem confirmando. Não dá para ser dono de alma de todo mundo ou de ninguém, não dá para, e nem é possível exigir, imaginar que vai se ter um único bloco monolítico. Pelo contrário, é até saudável que tenha divergências saudáveis, do atrito que nasce o fogo. Né? O que não pode haver é falta de respeito, né? E é falta de objetivo comum. Nós temos mazelas demais, né, em termos de violências, de carências, tal, para impedir que nós elejamos um objetivo comum. Tem dezenas de perspectivas hoje para o nosso povo, né? Existe pessoas e pessoas trazendo propostas e cada um procurando, né, oferecer aquilo de forma a angariar mais militantes. Agora, de novo, vem à tona uma máxima que ainda
também não vi como ela não ser ela ser desmentida, e sim como essa máxima é confirmada, a de que ainda há N formas de se lutar contra a opressão, e ainda a melhor delas são todas, né? E quando chegar esse momento, que nós tenhamos essa grandeza de saber que avançamos e consolidar a nossa posição. A luta são todas, né? Mas em grande medida a gente hoje está vivendo um movimento de ataques, né? Ataques de grupo, de preto para pretos, né? E aí isso me lembra muito um trecho do livro do Kwame Ture, que ele fala sobre não nessas palavras que eu vou usar, mas da gente não conseguir fazer a divisão, né? Tipo, uma coisa é você me atacar politicamente, ideologicamente. Isso é uma questão, né? Um posicionamento político. O problema maior é que os ataques que vêm acontecendo, que é dentro da própria comunidade, a maioria deles são ataques pessoais, né? São ataques que não tem nada a ver com posicionamento, com a escolha política do outro irmão ou da outra irmã que optou fazer a militância dela, o ativismo, através daquilo, entendeu? Ainda nesse momento, eu acho que a melhor resposta a ataques que se tenha, visto que a gente confirma que não há ainda essa quantidade de militantes e de grupos para dar uma resposta à altura do inimigo que nós temos, é nós fazermos nosso trabalho da forma mais digna e correta e coerente possível. Eu acho que não vale a pena nem perder tempo para responder a ataque. É a gente trilhar, construir e fazer. Acho que essa é a maior resposta. Eu tenho a impressão que talvez eu fui informado que tem 10 minutos, seria abordando os próximos líderes. Está muito boa essa conversa, está muito boa. Legal, legal. Tem uma pergunta do Kenyatta. Como? Tem uma pergunta. De quem? Na sua visão, pensando na sua luta, pelo menos de 4 décadas de ativismo preto, cite um exemplo de pauta única possível para pessoas pretas aqui na diáspora. Abre parênteses, Brasil, fecha parênteses. Um momento de pauta única. Desculpa, eu não entendi. É a que eu gostaria de elemento ou a que existe? Eu vou reler para você, pode ser? Tá. Faz favor. Na sua visão, pensando na sua luta de pelo menos 4 décadas de ativismo preto, cite um exemplo de pauta única possível para as pessoas pretas aqui na diáspora, Brasil. Eu digo de imediato que eu não tenho esse exemplo para dar. Eu posso dizer a aspiração que se tenha, né? Eu acho que dá para dizer a aspiração que se tenha, que é essa solidariedade irrestrita, esse amor entre o povo preto a procurar. Não existe a situação perfeita ou não se vai cair em uma idealização, mas esse compromisso de união, né, de nós diante das questões que a gente enfrenta diariamente, né? O que eu percebo desde o primeiro momento que eu fui apresentado de forma, digamos, oficial ao movimento negro, lá em 78 e até hoje, passados aí 42 anos, né, a questão da violência policial. O movimento negro surge muito a partir daí, combinado com discriminação, né, mas o irmão no Pau de Arara, no distrito de Itaquera, Guaianazes, e até hoje, com o nosso filho João Pedro sendo assassinado dentro de casa,
nós temos permanentemente a questão da violência policial, da violência, em particular, a violência policial. E só não enxerga isso dentro da nossa comunidade quem insiste em querer mistificar essa questão. E, para isso, a resposta tem que ser grande e nós temos que enxergar quem é o verdadeiro inimigo nessa história. Que até o praticante que faz isso, o polícia militar que na madrugada, no silêncio da noite, na quebrada, faz as atrocidades que nós conhecemos, em grande parte são vizinhos nossos. Porque a burguesia, o poder, não coloca seus filhos para fazer o trabalho sujo. Nós lidamos o tempo todo com o rodapé da história. Então, há de ser cobrado os determinantes para essa situação, que é o que a gente vem repetindo, né? Que é a questão estrutural, evidentemente, dessa situação toda. Né? Então, outra aspiração, e que pode ser o comum, é abrir os olhos para aonde nós estamos investindo energia, né? E olhando para esse salto que fatalmente nós vamos ter. A questão é de diminuir as dores, os sofrimentos ao longo do tempo de se atingir essa questão. Né? E nesse caso, passa por todos os elementos que nós conhecemos. É o de formação, é o de leitura, é de o amor próprio, é de pertencer a uma comunidade estruturada, a uma família com mínimos, né, de estrutura, enfim. Zé, a gente vai... Muito bom, muito bom. Mas a gente vai se encaminhando para o final, e aí eu gostaria que você... Então, não, mas ainda falta o nosso terceiro referência, né? Foi Correia Leite e Lélia Gonzalez. Peraí, houve alguma perda dos perdemos? Não. Agora vamos a Abdias, né? Abdias, por favor. É isso. Então, e para fechamento, nós, dentre, felizmente, os vários irmãos e irmãs do nosso povo a ser destacado, né? Abdias Nascimento, para estar fechando, né, esse bate-papo da gente. E o Abdias a meu ver, primeiramente, é um gênio, porque ao você ver essa pessoa, um dramaturgo, um artista, um político, tanto no Congresso quanto no Senado, um articulista, um empresário, uma vez que administrou uma companhia teatral, né, o Teatro Experimental do Negro, e que é despesa e receita nessas situações, né? Este homem, essa pessoa, né, nascido em 1914, né, e que faleceu aos 97 anos, né, em 2011, né, salvo as particularidades de cada ser humano, né, e está aí dentro desse perfil também, suas idiosincrasias e tudo mais, por nenhum momento se afastou dessa consciência da necessidade da luta pelo nosso povo. Né? Ele sai da cidade de Franca para o mundo. Né? Sai da cidade de Franca para o mundo. Em 1944, cria o
Teatro Experimental do Negro, e que, para mim, é o monumento maior da sua obra, de sua vida. Porém, pode haver discussões, uma vez que ele atuou em várias áreas, né? Teve recentemente uma exposição, né, de seus trabalhos, Ocupação Abdias Nascimento, onde você vê toda a capacidade dele, e combinando também como um artista plástico, né? Como artista plástico, com um trabalho de orixás fantástico e de um nível elevadíssimo, né? De um nível elevadíssimo. Então, ele dentro do Teatro Experimental do Negro, também teve trabalhos de alfabetização, de elevação de autoestima, né? Montagens com os maiores expoentes da dramaturgia, do universo artístico, né? Além dos seus ícones que surgiram a partir dali, que chegaram até nós, Ruth de Souza, Léa Garcia, né? O diálogo dele com os expoentes colocados como absoluto, Cacilda Becker, Bibi Ferreira, Nelson Rodrigues, né? A sua montagem de Imperador Jones, né? Os espaços que ele desbravou, né? Inclusive, é difícil de ver repetido na história, aqui em se tratando de Brasilzão, né? Algo nessa magnitude, né? Ele foi impecável, né? Contemporâneo ali do profeta Carlos, do poeta Carlos Assunção, de Franca também, né? Vindo para cá, com todo esse desenvolvimento até 68, quando ele sai do Brasil e, por essa questão do golpe militar, vai voltar somente passados 10 anos ou mais para o Brasil, e nesse intervalo, toda a formação que ele adquire e em tudo que ele infere e interfere, né? Na diáspora, tanto na América do Norte quanto no continente, né? Ele dentro dos festivais de cultura, né? No continente africano, no Senegal. Legal. Enfim, nós temos, eu acho tranquilo dizer que a gente fecha aí nossos trabalhos com a coroação, né, da citação Abdias Nascimento, que logo, imediatamente ele voltando do exílio, né, foi quando eu tive a oportunidade de estar com ele, de levar ele até o hotel que ele estava hospedado, ali no meu Fusquinha da época, e no lançamento do genocídio do negro brasileiro. Boa noite a todos. Zé, obrigada. É uma honra, né, de poder estar aqui com você, trocando essa ideia. Obrigada mesmo por ter sido tão solidário em ter aceitado o convite, estar conversando com a gente. A sua presença aqui hoje foi potência pura, né? Porque você é uma referência. E eu te agradeço muito, que os orixás te abençoem sempre, tá, meu irmão? Obrigada. A nós todos.